Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar de você de alguns hábitos, alguns erros que as pessoas cometem ao seguir a dieta vegetariana ou a dieta vegana, que acabam fazendo com que elas engordem. Não é incomum eu conhecer pessoas que são vegetarianas ou veganas e que falam pra mim: Patrícia, no começo eu emagreci e agora eu engordei, como é que eu faço para emagrecer de novo? Porque eu acho que eu como muito bem, eu não como carne, então por que eu engordei? Existem algumas coisas que você pode prestar atenção aí na sua rotina. Fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Já tem vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar em mais então dessas coisas que muitas pessoas que são vegetarianas ou veganas fazem, são hábitos do dia a dia que acabam fazendo com que elas engordem. Inclusive, né, como eu falei, isso não é muito incomum de acontecer. Você deve conhecer alguém que virou vegetariano ou vegano e que às vezes até no começo emagreceu, mas depois a pessoa começa a engordar justamente por adquirir alguns desses hábitos. Então, vou falar mais sobre eles, depois me conta aqui embaixo se algum deles se encaixou para você. Se você gosta desses vídeos falando mais sobre alimentação saudável vegana e vegetariana, já deixa sua curtida e me conta se você é vegano, vegetariano, qual tipo de vegetarianismo você segue ou não. Se você é onívoro e tá só vendo vídeo de curiosidade mesmo, eu vou adorar ver o seu comentário. Então, o primeiro grande erro que muitas pessoas cometem é se esquecer da importância da proteína e de consumir proteína no dia a dia. Eu digo isso porque muitas pessoas que são principalmente veganas acabam pensando principalmente naquela substituição visual, né? Vou parar de comer um bife e vou comer um bife vegetal. E às vezes a pessoa faz até mesmo uma receita de internet, assim, uma receita de um blog, que parece um bife bonitinho, assim, visualmente no prato, ocupa aquele lugar, mas quando você vai ver, a receita é basicamente arroz, enfim, com um pouquinho de fibra ali, mas quando você vai ver a quantidade de proteínas do prato, não está equilibrado. Então, esquece o visual e pensa na quantidade de nutrientes do seu prato. É muito importante que a gente lembre da proteína, sim, porque a proteína tem um papel super nobre de construção muscular, imunidade, além de conferir saciedade, que ajuda no processo de emagrecimento e de ajudar a controlar o índice glicêmico do prato, porque a proteína tem um tempo de absorção mais lento do que o carboidrato, por exemplo. E é muito comum que as pessoas que são veganas ou vegetarianas acabem comendo mais carboidrato do que qualquer outra coisa. Então, lembra sempre de focar em fontes de proteína. Se você é vegetariano, você pode focar no ovo, nos queijos magros, nos laticínios magros, no iogurte, que entra no molho, né, na sua prata, na sua salada e tudo mais. Se você é vegano, lembra que além, né, que obviamente, né, você não vai consumir isso, né, mas isso que eu vou falar serve para os vegetarianos e para os veganos. As leguminosas têm uma grande quantidade de proteína proporcionalmente dos vegetais. Então, ervilha, feijão, grão de bico, são boas opções. Lentilhas são boas opções para você acrescentar com mais variedade no seu dia a dia, para garantir que você está consumindo boas fontes de proteína. Mas claro que não são só esses, né? A goiaba, por exemplo, tem bastante proteína, apesar de ser uma fruta. Então é bem interessante que a gente tenha uma alimentação muito variada, muito diversificada e não pense só em, fiz um bife vegano aqui, vou botar uma salada. Tenta ver mais o que tem por trás dessa receita e para ver se o seu prato está equilibrado. Segundo erro é comer muito queijo, seja um queijo de vaca, mesmo de leite de vaca, ou um queijo vegano, por incrível que pareça. Às vezes acrescentar muito desses queijos à sua alimentação pode fazer com que você ganhe peso. No caso do queijo de vaca, porque normalmente o queijo que as pessoas mais consomem é o queijo amarelo, e às vezes ele entra como se fosse no papel da proteína, né? A pessoa olha para o queijo e pensa, fonte de proteína, vou acrescentar na minha alimentação. Mas se o queijo é amarelo, ele é muito rico em gordura e vem com ele muita caloria e muita gordura saturada também. Então tem que tomar cuidado. E no caso dos queijos veganos, quando você vai analisar os queijos veganos, quer você faça em casa ou você compre pronto, se você comprar pronto, olha o rótulo, mesma coisa, às vezes os principais ingredientes são amido, são polvilho, são farinha, que tem muito carboidrato e, mais uma vez, pouquíssima proteína e pouquíssima fibra. Então, pode ter cara de queijo, consistência de queijo, mas não tem a proteína do queijo
E apesar de não ter muita gordura, às vezes tem muito carboidrato de alto índice glicêmico. Então cuidado, seja um queijo vegano ou um queijo amarelo, o excesso dele pode contribuir para o seu ganho de peso também. Cuidado também com o excesso de massa, porque às vezes quando você vai comer na rua, principalmente, você abre o cardápio, a massa acaba sendo uma das poucas opções vegetarianas ou até mesmo veganas, né? Uma massa com molho de tomate. Então, muitas vezes a pessoa tende a comer muito mais massa do que comeria antigamente. E às vezes a massa não é equilibrada, como eu falei, é uma massa branca com molho de tomate, mas não tem uma proteína, não tem uma fibra. Então, apesar do molho de tomate ser pouco calórico, ele também não vai acrescentar muita fibra, assim, para equilibrar o seu prato. E se você é daquelas pessoas que não são veganas, né, e que botam muito queijo ralado em cima, vem mais gordura ali ainda. Então, cuidado com o excesso de massa, não é que ela esteja proibida nem nada disso, mas tenta priorizar as massas integrais e tentar botar mais vegetais ali, até mesmo na rua, às vezes dá para comer uma salada antes e comer a massa depois, mas tenta equilibrar o prato para você conseguir, enfim, né, ter todos os nutrientes que você precisa. Mais uma vez, cuidado com essas escolhas por exclusão que as pessoas acabam fazendo, porque pensam, não vou comer carne, não vou comer frango, não vou comer peixe. Olha o cardápio, o que tem ali? Batata frita, pizza de queijo, macarrão, como eu acabei de falar. Então, às vezes não são as opções mais saudáveis, apesar de não ter carne, não é 100% saudável, 100% low carb, não tem pouca gordura necessariamente, então pode não ter carne, mas isso não quer dizer que necessariamente vai ser um prato saudável. Principalmente quando você pensa em batata frita e cerveja, por exemplo. Então a gente fala, eu sou vegano, vou sair para confraternizar com os meus amigos, e acaba sendo o que sobra mesmo. Então cuidado com isso. E mais uma vez, lembre de focar nos legumes, nas verduras. Se for necessário, lanche antes de sair de casa, faz sua refeição. E toma cuidado com esses petiscos e essas comidas da rua, que também são muitas vezes calóricas, muita fritura e muito carboidrato simples. Então, mais uma vez, cuidado com esse ideal, assim, né? Com essa ideia de que vegano é mais saudável, porque a gente sabe que isso não é necessariamente verdade. Como eu dei esse exemplo aí, né? Batata frita com cerveja é vegano e, assim, de saudável não tem nada. Cookie com refrigerante também dependendo do cookie, pode ser vegano, mas não necessariamente saudável. Então, cuidado com essas escolhas, principalmente dos industrializados. Que tem muito alimento industrializado que tem esse rótulo, sou vegano, né? E aí a pessoa pensa que é mais saudável, mas nem sempre. Às vezes aquilo tem muita farinha de arroz, tem muito xarope de glicose. Então é muito importante ler o rótulo. Lembra que eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre como não ser enganado lendo o rótulo dos alimentos. Vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. E lembra que sempre que você puder, faz em casa, porque aí você vai conseguir uma coisa mais equilibrada. Eu tenho duas playlists aqui de receitas veganas. Uma doce, de receitas doces, e uma de receitas salgadas. Eu vou deixar aqui embaixo que pode te ajudar também. Cuidado também com as calorias líquidas. Claro que isso vai até para quem não é vegano, mas muitas vezes a pessoa que é vegana sente falta de consumir alguma coisa porque às vezes está com fome, né? Enfim, e não tem tanta opção assim na rua, como eu falei. Então, cuidado com os sucos, cuidado com as vitaminas, cuidado com essas bebidas que às vezes parecem, mais uma vez, muito saudáveis, mas carregam muitas calorias. Então, às vezes a pessoa fala, eu vou tomar um suco de laranja com cenoura aqui. Quando você vai ver, usou quase 4 laranjas e 2 cenouras passadas na centrífuga. Então, a quantidade de carboidrato é super alta, a fibra super baixa, vai te dar fome muito rápido. Então, parece, né, aparentemente é uma coisa muito saudável e natural, mas vai acabar sendo um tiro no pé para quem está querendo emagrecer. É muito interessante lembrar também que mesmo você seguindo uma dieta vegetariana ou vegana, é importante que você tenha um controle de porções, que você quantifique quanto você come. Se você puder, de repente, fazer isso por uma semana, usando um aplicativo, não precisa fazer para a vida inteira, mas de repente, para você ter uma ideia do seu padrão, um recordatório alimentar seu, né, normal, padrão, pode ser interessante para você ter uma ideia de onde estão vindo as suas calorias. Então, bota lá no aplicativo ou escreve, se você preferir, para você ver e para você começar a condicionar. Olha, tô comendo menos proteína do que eu deveria. Realmente, nesse horário aqui, eu sinto mais fome porque eu não comi tanta fibra, não comi tanta proteína, não tô comendo gorduras saudáveis. Então, você fazer um recordatório alimentar vai te ajudar nesse sentido. E lembra que, mais uma vez, não é porque a alimentação é vegana que é liberada à vontade. A não ser que você esteja falando de folhosos, né? De, enfim, vegetais com pouco carboidrato, por exemplo, um brócolis, uma couve-flor. Mas, no geral, né? Quando você olha para uma pizza vegana, enfim, para uma lasanha, para qualquer coisa que seja, vai ter muitos ingredientes ali
podem ser ingredientes calóricos e, mais uma vez, né, o tiro pode sair pela culatra. Cuidado também com os docinhos veganos, porque às vezes parece muito saudável mais uma vez, né, mas podem ser muito, muito desequilibrados, principalmente se esses docinhos são à base de açúcar mascavo, xarope de tâmara, mel, porque isso tem uma quantidade muito grande de carboidrato. E muitas receitas veganas realmente não estão muito preocupadas em ter um equilíbrio nutricional, porque não vai ovo, então às vezes, muitas vezes, né, não conseguem ter um equilíbrio de proteína, às vezes a pessoa não se preocupa tanto em botar uma chia, uma aveia, uma fibra, então ela quer mais aquele visual como se não fosse vegano, para, né, passar aquela ideia de que o vegano também come uma coisa legal, assim, bonita, como uma pessoa que consome uma comida tradicional. Mas lembra mais uma vez que não é só para os olhos que tem que ser bom, mas também para a nossa saúde. Então o ideal mesmo é que tenha um equilíbrio de nutrientes saudáveis, veganos sim, mais saudáveis e menor quantidade de açúcar possível na sua alimentação. Me conta aqui embaixo, então, se você identificou algum desses erros, se você vai começar a mudar. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.